Na oitava e penúltima rodada, Gemima Paulo jogou no tabuleiro número 2 e agora de pretas, enfrentando mais uma compatriota, a angolana Renelsa Antônio. Vamos conhecer a história desta partida logo a seguir à vinheta. Renelsa abriu com o peão da dama, Gemima fez o D5. Cavalo F3, C6, H3, cavalo F6. Cavalo C3, bispo F5, ambas seguem desenvolvendo as peças. E3, cavalo de B, D7, bispo D3, propondo a troca de bispos, Gemima prioriza o desenvolvimento. Cavalo H4, G6, Gemima permite o cavalo por F5, quebrando assim o seu par de bispos, ao custo de abrir esta coluna E. Bispo D2, bispo G7, segue o desenvolvimento e depois do dama E2, ambas fazem o roque. Cavalo E4, Renelsa não pode capturar de cavalo, senão perde o bispo, então ela toma de bispo e F por E4, voltando a fechar esta coluna. F3, trocaram os peões em F3, dama E7, torre de A F1, Renelsa dobra em uma das colunas semiabertas, torre de A E8, Gemima faz o mesmo na outra coluna. Dama D1, F5, G4 e vieram mais trocas, F por G4, Renelsa quer tomar este peão de dama, então primeiro troca um par de torres e agora sim recaptura de dama. Bispo H6, Gemima aperta este peão de E, então cavalo D1 único que defende este peão. Cavalo E6, H4, Renelsa arrisca tudo. Cavalo G7, torre F2 e Gemima propõe a troca de damas, que é mantida em aberto, e veio o cavalo F5. Renelsa segue com o H5, Gemima troca as damas, mas o melhor lance seria mesmo capturar este peão. Mas a sequência também foi boa, porque permitiu este cavalo por D4 ganhando um peão inteirinho, porque se captura o cavalo está caindo o bispo e assim Gemima sai da variante com um peão de vantagem. Renelsa percebeu disso, não quis trocar, fez o torre H3 que ameaça ganhar este peão sem tempo de retomar por conta do bispo que estaria caindo. Então Gemima, ao invés de ganhar mais um peão, preferiu voltar para a defesa do bispo. Veio o H por G6 mesmo assim, trocaram os peões, rei F2, agora estamos no final e os reis precisam avançar para o centro, reforçando a defesa deste peão isolado. Rei G7, o rei se aproxima do centro. Só que dá tempo de dar este cheque, rei F7, torre F3, bispo G5, bispo D4, com ataque no peão de A, então B6 defende o peão, B3, estamos no final, então é preciso saber converter com maestria, C5, ataca o bispo que vai para C3, o peão continua muito bem defendido pela torre, o rei e o cavalo. Rei E6, Gemima já traz o rei para o centro. Bispo D2 reforça a defesa do peão isolado, que pode custar a partida. Torre H8 já ameaça alguns cheques, então rei E2, que é para responder o cheque com o torre F2. E assim trocaram o par de torres, só que sobrou o D4 com o peão cravado e assim vai cair mais um peão e agora a Gemima tem dois peões de vantagem, sendo eles passados. O bispo está atacado, vai para E1, Gemima aproxima o rei para poder dar suporte aos peões
passados. Renelsa também defende com o rei, mas o rei passa para a outra ala e aqui realmente uma posição bem difícil para a Renelsa, que vai ser difícil impedir a promoção deste peão. Trocaram os peões em B5, A4 e agora tem este cheque. Se trocar já era, então Renelsa não troca, somente afasta o rei. Mas Jemima tem outro peão passado e aqui a Renelsa toma esta coragem de trocar o seu cavalo pelo peão passado, mas ainda sobra o outro peão e não vai dar para impedir a sua promoção. E mesmo ocupando a casa da promoção, sobrou este cheque e não dá para impedir a promoção e a consequente vitória. Mais uma vitória para a menina Jemima Paulo, somando agora 7 pontos em 8 possíveis. A próxima rodada vai ser determinante por ser a última e veremos o que acontece. Mas antes, a precisão desta partida. 91.5 para Jemima, jogou como uma máquina. A Renelsa ficou em posição muito complicada e não conseguiu resistir. Ficou com apenas 83.2. Agora sim, termina este vídeo e até ao próximo e último episódio desta série. Não saia do vídeo sem deixar o seu like.